desses considerados heréticos, né, que não se consideravam, mas foram considerados heréticos. Como eu disse, por exemplo, os gnósticos, né, haviam vários outros, né, eu vou usar os gnósticos como exemplo, que no Nag Hammadi eram os maiores ali, eles eram os que tinham mais textos. Né. Vocês vejam que interessante. Os gnósticos também escrevem, nesse contexto, século II, né, século III, uma série de mensagens criticando as posições da ortodoxia. Né. Então eles falam, por exemplo, por que criar uma distinção entre os cristãos? Que é essa distinção aqui, né, o clero e o leigo, né, se são todos irmãos. Isso já se afirma no século II. Mas espera, são todos irmãos. Estão todos buscando a verdade? Por que criar uma distinção entre os cristãos? Por que criar uma hierarquia nas reuniões cristãs? São todos iguais. Questionam os outros, né? Os excluídos. Vocês vejam, os gnósticos, nas reuniões que eles se realizavam, só para vocês terem uma compreensão do que isso significa, eles eram tão anti-hierarquia, porque eles entendiam que não tinha por que ter hierarquia, porque eram todos iguais, que eles faziam sorteios antes da reunião. Eles faziam um sorteio para saber quem ia ser o coordenador da reunião, quem ia fazer a leitura dos textos, quem ia falar, quem ia fazer uma profecia, como chamava, se inspirar e falar. Eles faziam sorteios. Por que sorteio? Para não existir hierarquia. Ninguém vai assumir uma posição oficial e é isso. Então sou eu o bispo que comanda a reunião. Não. Hoje é você, amanhã vai ser outro, amanhã vai ser outro. E no outro dia vai ser outro. Eles faziam sorteio como uma forma de garantir que não existiria hierarquia. E uma forma de garantir que não existiria distinção entre as pessoas. E eles criticam, eles dizem assim, então os irmãos se perdem em ambições vazias, ambição de poder, ambição de ter uma posição diferenciada do outro. Não é essa a ideia. Os gnósticos não tinham nenhum processo hierárquico. Vocês vejam uma outra distinção fundamental, né? Se aqui se afirma que o que está colocado é certo e pronto, aqui acontece o contrário. Os gnósticos, eles não só questionavam, né, como eles estudavam vários outros filósofos. Por exemplo, toda a tradição grega. Estudavam toda a tradição grega. E ensinavam a tradição grega e também ensinavam a mensagem cristã. Porque, claro, estamos todos buscando a verdade. Ou seja, é um questionamento constante. Não é um congelamento, é um questionamento constante. Quando eu digo que o cânon é o certo, eu nego todo o conhecimento da história humana. Eu nego a filosofia cristã, eu nego a filosofia helenística, né? Eu nego toda a tradição grega, porque nada disso importa, o que importa é o cânon. Portanto, aqueles 27 textos selecionados. Mas e o resto do conhecimento? E todo o conhecimento humano? Os outros grupos estudavam. E sabiam que deveria haver um questionamento constante. Para não haver um congelamento. Então veja quanto isso é grave. Né? O clero dizia que a fé do bom cristão se mostrava pela obediência. Então aquele que fazia questionamentos não tinha fé. Vocês percebem o quanto isso é grave? Né? Então aquele que tem fé é aquele que não questiona. É o contrário. Aqui, com essa ideia de anular o questionamento, nós vemos surgir um outro conceito errado, que é a fé cega. Então aqui surge a fé cega, que não existia. Então, é isso. Não se questiona. Se fizer pergunta, é falta de fé. Então ninguém faz pergunta. Vocês vejam, eu vou entrar um pouco nisso daqui a pouco, né? Mas a base da mensagem cristã é a igualdade. A ortodoxia alterou os textos para colocar a mulher como submissa. Então, por exemplo, tem uma carta de Paulo de Tarso, e isso é fato, né? Dentro dos historiadores é um consenso. Né? A carta foi escrita por uma outra pessoa, e as outras cartas de Paulo também foram alteradas, né? Para retirar tudo aquilo que valorizava a mulher. Então tem uma carta de Paulo que ele diz assim, nas reuniões cristãs, a mulher fica calada. A mulher não fala, não pode falar.
E ela está submissa à autoridade do homem. Isso não existia. Isso também foi colocado. E é um fato que foi colocado pelos historiadores. O que existia? Existia uma igualdade total. Igualdade total entre os membros. Homem, mulher, escravo, livre, judeu, não judeu. A mensagem cristã é uma mensagem da igualdade. Não existiam distinções. Qualquer distinção que vocês observarem foram distinções criadas, porque não existiam. São todos seres humanos, né, em busca da verdade. Não há distinções. As distinções foram construídas dentro de um processo hierárquico. E, aliás, extremamente prejudicial. Diga-se de passagem. Né? Vocês vejam que interessante. A mensagem dos gnósticos ela é muito diferente daquilo que nós conhecemos como a tradição cristã. Né? Aliás, eu vou começar a falar, eu imagino que vocês vão dizer, não, isso está errado, isso não é cristianismo. Né? Porque é muito diferente. Né? Vocês vejam o que diziam, por exemplo, os evangelhos encontrados em Nag Hammadi. Vocês vejam que interessante. Né? Eu vou tentar traçar alguns elementos da mensagem. Né? Os cristãos considerados gnósticos, né, eles eram chamados de gnósticos, porque tem um termo grego que é gnosis, que significa conhecimento. Gnosis é conhecimento. Então eles eram chamados de gnósticos porque eram aqueles que buscavam conhecimento. Algo errado até aqui? Ao contrário, não é? É isso mesmo. Mas já colocado de uma forma pejorativa pelos ortodoxos. Né? Mas qual que é a mensagem dos gnósticos? O grande sentido é o autoconhecimento. Essa é a mensagem principal que aparece em todos os textos não canônicos, né, que foram encontrados na Nag Hammadi. A proposta principal é o autoconhecimento. Porque só quando o homem se conhece, se autoconhece, ele descobre que ele é uma centelha divina. Veja, essa é a mensagem dos gnósticos. Quando o homem faz o processo do autoconhecimento, ele chega à conclusão e ele descobre que há uma luz interior. E esse é o termo que eles utilizavam, uma luz interior. E que essa luz interior, ela vem da sabedoria, que é Deus. Então há uma sabedoria criadora, em alguns textos eles chamam de mente, há uma mente criadora, e essa mente penetra